Aleluia. Glória a Deus. Ó, Glória a Deus. quando você abre a sua Bíblia, os 4 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que lá tem assim, irmã Maria, Novo Testamento, não é assim? Quando termina Abacuque, não é isso? Você passa a página, tem uma página em branco, que são 400 anos que Deus ficou em silêncio. 400 anos ou mais que Deus não levantou profeta, que Deus não levantou a sua voz para falar com o povo no imperativo. São mais ou menos 400 anos de silêncio. É nesse período em que muitos livros são escritos, que são conhecidos como os livros não inspirados, porque Deus simplesmente se calou. Mas quando nós abrimos o primeiro evangelho, vamos decorrer dos 4 evangelhos que são sinóticos, ou seja, a palavra sinótico significa que eles se completam ou dão veracidade um ao outro, um escreve, o outro confirma, sendo em momentos, em diferentes datas. Então nós entramos nos 4 evangelhos, lá está escrito antes do primeiro, Novo Testamento. Só que os 4 primeiros livros, eles não são Novo Testamento. Eles são simplesmente uma transição do antigo para o novo. Por quê? Porque lá em Hebreus diz que para o testamento ter validade é necessário que o testamentário esteja morrido. Então nós vemos nos 4 evangelhos Jesus manifestando a obra da lei. Nós vemos Jesus cumprindo a lei. Nós vemos Jesus ali pagando dízimo. Nós vemos Jesus ali, ele manifestando, sendo batizado. Jesus ele cumprindo a lei. Por quê? Porque para a porta da salvação ser aberta, preste atenção, era necessário que a lei seja cumprida. Porém, a lei significava maldição. Por quê? Porque a lei, ela só apontava o erro do homem. A lei só servia para julgar. E nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Jesus Cristo. Então Jesus ele veio na forma de um segundo Adão. Porque nós lemos lá no livro do princípio, ou o livro de Gênesis, nós vemos o próprio Deus que quando ele chega ali para a cena que acomete-se o pecado, Deus lança sobre o homem a responsabilidade e diz: olha, tu comerás o suor do teu rosto, e fala para a mulher que terás dores de parto. E ele olha para Satanás que havia usado a serpente, e ele diz: e tu rastejarás e comerás o pó da terra. Dá-se a entender que a cobra ela não rastejava, ou andava ou voava, porque a partir daquele momento ela foi botada para comer o pó da terra. E nós vemos o Senhor dando uma promessa e dizendo que haveria um que pisaria a cabeça dele. E nós vemos que Jesus ele nasce para se cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento falava. Quando nós abrimos o livro de Isaías, o profeta messiânico, nós temos ali um pouco do relato da vida do Senhor. Quando ele fala que ele era sem qualquer beleza, que ele viria de uma virgem, e por aí vai. Então nós vimos no início Jesus, ele cumprindo, irmã de Deus, toda a lei. Era necessário que a lei se cumprisse para que a graça fosse manifesta. Porque no Antigo Testamento o homem pecava e o homem ele era punido. Deus abria a terra e engoliu o homem. Deus simplesmente, uma certa feita, puniu o homem porque tocou na arca da aliança. E ele foi fulminado. Então naquela época Deus ele vinha com tudo. Mas quando nós abrimos a transição nos 4 evangelhos, e nós vemos que Jesus ele começa ali a pregar, que vemos que Jesus começa ali a fazer sua obra de 3 anos e meio aproximadamente. Nós vemos a cena que nós lemos, relatada por Marcos, capítulo 3, capítulo 4, versículo 35. Ora, a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia. Todo mundo ouvia falar de Jesus. As pessoas ouviam
que onde ele passava o milagre acontecia, irmão de Deus. As pessoas ouviam falar que o homem dava vista ao cego, que o homem levantava paralítico, que certa vez, irmão, ele via caminhando, via um cortejo fúnebre, e quando Jesus olha para o cortejo fúnebre, foi o encontro da morte com a vida. E Jesus, quando olhou para a situação, ele disse: eu não posso passar em branco, porque onde eu estou, tudo que está morto ressuscita. E a Bíblia diz que ele foi lá e ressuscitou. Nós vemos a forma de Jesus se espalhado como aquele que perdoava, aquele que não apontava, aquele que não julgava, aquele que vinha com uma palavra diferente. Você sabe por que Jesus era perseguido? Não era porque ele falava em nome do Pai, é porque ele trazia uma mensagem de amor, ele trazia uma mensagem diferente, ele trazia uma mensagem de esperança, ele trazia uma mensagem de transformação, de mudança de vida. Enquanto todo mundo apontava, Jesus dizia: tem jeito. Enquanto ninguém queria, Jesus dizia: eu quero. Enquanto ninguém comprava, Jesus morreu por ele. Certa feita, Jesus estava ali, comendo com os pecadores. E Jesus era conhecido como beberrão, você sabia? Bebedor de vinho. Porque ele só sentava à mesa, irmão de Deus, e comia mesmo. Ele não tinha besteira, ele não queria ser popstar. E quando indagaram com Maria, eles disseram assim: mas por que tu se senta em meio dos pecadores? Jesus olha para ele, dá um sorriso e diz: porque eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Eu vim resgatar a humanidade. E as pessoas não entendiam a diferença de Jesus, a palavra de Jesus, porque Jesus veio amar e não apontar. Certa feita, chamado Jesus, uma mulher estava lá, pega em adultério. E quando disseram: Jesus, a lei diz que aprendeu de ela. E tu o que dizes? Jesus olhou para cada um e disse assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí olhou para o outro, mas disse assim: eu não atiro porque eu sou mentiroso. Aí o outro disse assim: eu também não atiro porque eu cumpro no pago. Aí o outro disse assim: mas eu também não atiro porque eu falo mal da vida alheia. Aí o outro disse assim: mas eu também não atiro porque eu faço isso, aquilo, outro. Ninguém atirou. Aí ela olhou assim com um olhar tímido para Jesus e disse: isso aí vai atrapalhar. Isso aí vai acabar comigo. Jesus olhou para ela e disse assim: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Você não entendeu? Sabe por que ele olhou? Era o único que podia apontar. Era o único que podia dizer: você merece o inferno. Sabe o que foi que ele disse, irmão? Ele olhou para ela e disse assim: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aí muitas vezes nós olhamos para a situação de alguém e dizemos assim: não tem jeito. Por quê? Então Jesus, ele veio para fazer o quê? A diferença. Ele nunca veio para apontar. Certo cara disse assim: nem eu julgo, mas o Pai que está no céu sim. O papel da igreja não é apontar. O papel da igreja é dizer assim: ainda existe saída para você. E sabe o que tem acontecido? Vou já entrar no texto. Hoje em dia muitas igrejas viraram clube. Se você é da igreja A, você não está para o Senhor da igreja B. Você passa assim, Se você sair de lá, você não é mais crente. Eu digo isso, sabe por quê? Eu congreguei 8 anos numa igreja. Quando eu saí de lá, eu virei excluído. Mas Jesus é o mesmo. Entrando no texto. Quando nós lemos Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus, ele chama toda ali quem estava com ele e disse: passamos para o outro lado. Para quem não conhece um pouco de geografia bíblica, aquele mar ali, que era um pequeno lago rodeado por várias montanhas, era corriqueiramente uma marinha. Os discípulos, Pedro e João, pescarem ali todos os dias, se acordavam de madrugada e lançavam-se às redes. E eles conheciam bem o local. Eles estavam habituados todos os dias, estar lá lançando a rede, está tirando o sustento de cada dia. E quando Jesus olhou para ele, ele disse assim: passemos para o outro lado. Olhou para o outro e disse assim: é fácil, nós todos os dias cruzamos aqui, nós todos
Os dias passamos aqui, aí eu quero e não entendo como Deus me dá uma promessa. E muitas vezes eu acho que vai ser fácil, mãe. Eu acho que vai ser muito tranquilo, mas eu quero dizer que toda promessa tem um preço. Que toda promessa existe um processo, meu irmão. Que se você não suportar o processo, você não alcança a promessa. E de repente eles entraram no barco, e o texto diz que nós lemos que havia outros, o quê? Barquinhos. E de repente levantou-se uma grande tempestade. Amém? Quem que já passou por tempestade? Não estou falando de forma só uma comparação. Quem já passou por tempestade na sua vida? Todos, né? Quem aqui nunca pensou em desistir? Levante a mão. Nunca pensou em desistir? Nunca pensou em voltar atrás? Nunca pensou em parar? Porque quando a tempestade se levanta, a primeira coisa que se deve fazer, segundo os homens, é voltar para trás. Você sabia disso? Quando um avião vai decolar, quando ele está pronto para decolar, se a torre disser que há mau tempo, ele não decola. Cancela seu voo. Quando um marinheiro experiente ele vai entrar no mar, se ele vê, ele conhece quando o tempo está para mudar, se ele vê que vai mudar, ele não entra. Só que o tempo ali, creio eu, que estava bonança, ou seja, estava tranquilo. Mas de repente, preste atenção, quem foi que mandou entrar no barco? Foi Jesus. Não foi o discípulo que disse, vamos, não. Quem conduziu foi Jesus. Olha aí, estava tudo tranquilo, não estava? Mas bastou Jesus mandar eles entrar no barco, a tempestade levantou. Irmão, no mar da Galileia, o vento ele bate nas paredes das serras e ele levanta a tempestade. É comum isso acontecer. De repente eles entram no barco e saem, e a tempestade se levanta. Um grande temor. De modo que o vento balançava o barco de um lado e para o outro. E a água jorrava para dentro. Os experientes na navegação olharam um para o outro e disseram assim, nós vamos afundar. Porque era um barco de 4 por 2. Era fácil afundar. Era fácil virar. Só que a diferença era que Jesus ele estava no barco. Mas mesmo que Jesus estava no barco, isso não impediu o barco de balançar. Jesus estava no barco, mas isso não impediu de entrar água no barco. O que é que eu aprendo com isso? Jesus não vai nos livrar das provas. Ele não vai nos livrar das lutas. Ele vai fazer com que a gente vença as lutas. Porque cristão não tem que correr de luta. Cristão tem que vencer a luta. Você crê nisso? Quem aqui é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Só que o interessante é que as lutas são diárias. São todos os dias. Todos os dias levam com dificuldades, lutas, barreiras, que nós temos que vencer. Mas para isso nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Porque o que mantém o cristão de pé, primeiro, a palavra. Primeiro é a palavra. Depois é o que? Oração. Por quê? Porque tem muito cristão que ora muito e não tem nada de palavra. Quando ele não tem palavra, ele não tem conhecimento. E o próprio Jesus falou assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E tem uma frase no mundo, irmão de Deus, que diz assim, conhecimento é
poder. Você sabia que durante muitos anos o homem, ele tinha medo de navegar porque ele achava que a terra, ela era o quê? Ela não era uma esfera, ela era quadrada. Ou seja, o homem tinha medo de navegar e cair no abismo. Ele tinha medo porque não tinha o conhecimento. O próprio Jesus, ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Ela é a verdade. A verdade não é do padre, não é do pastor. A verdade é a palavra de Deus. E quando nós temos alicerce na palavra de Deus, nós vencemos todas as coisas. E quando você tem base aqui, ó, não é qualquer vento que me leva, não. Sabe por quê? Porque eu já vi mulher de oração orando para Deus matar o marido para casar com o outro. Eu já vi gente orando para Deus fechar a igreja. Será que essa pessoa, ela tem palavra? Ela conhece a palavra? Não. Aí o que é que falta? O conhecimento. Uma coisa é a palavra, é a doutrina. Outra coisa são os linguajares do mundo. Então nós temos que ter a palavra. Porque é a palavra que modifica. Nós vimos aí, quando abrimos a internet, as igrejas servindo de boate. Bota lá o pancadão, a galera toda pulando dentro da igreja. É tudo de preto, é uma discoteca. Mas se a palavra não segurar as pessoas da igreja, discoteca não segura. Se a palavra não mudar a vida do homem, psicólogo não muda. Mas para isso eu tenho que deixar a palavra mudar a minha vida. Quando nós lemos o texto lá em 1 Coríntios, Paulo escreve, ele disse assim: porque se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria julgado. Olha aí que coisa linda. Se o homem julgasse a ele mesmo, ele não seria julgado. Por quê? Porque eu tenho que deixar com que a palavra, ela mude a minha vida. Eu preciso ser lapidado, irmão de Deus. Ninguém aqui é perfeito. Nós somos o quê? Imperfeitos. Nós precisamos o que? Mudar. Mas nós precisamos mudar cada dia. A cada instante. E pense numa coisa que incomoda é mudança. Tudo que se muda se incomoda. E quando nós vamos no texto, quando a tempestade levanta, olha aí que coisa linda, eles já andavam com Jesus há bastante tempo. Mas eles não conheciam Jesus. Eles viram os milagres acontecer, mas eles não tinham intimidade com Jesus. Eles viram Jesus levantar o paralítico, irmãos, dar vida ao morto, dar vista aos cegos, mas eles não tinham essa intimidade com Deus. Uma coisa é eu caminhar com Deus, outra coisa é eu ter intimidade com Ele. Aleluia. Eu só tenho intimidade com Ele quando eu leio a palavra, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu deixo Deus mudar a minha vida, mudar a minha história. Não adianta eu olhar para a vida alheia e não cuidar da minha. Aí preste atenção, começou a levantar-se o vento, aí olhou para o outro e disse assim: nós vamos morrer. Mas
será que Jesus ia morrer junto com eles? Certa ocasião, Jesus disse para eles assim: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus chegou, preste atenção, Jesus ouviu falar que Lázaro estava o quê? Doente. Lázaro, ele era amigo íntimo de Jesus. Olha aí, ó, íntimo. E as irmãs de Lázaro também mandaram avisar Jesus. Ele estava bem pertinho. Senhor, Lázaro está doente, a quem tu tanto amas. E Jesus disse assim: não, e a pouco eu chego lá. Eu já lá. Aí Lázaro morreu. Aí quando Jesus chega lá, a multidão, ó, tudo chorando. Marta e Maria vêm ao alcance de Jesus. Diz: Senhor, se tu tivesse chegado aqui, ele não teria morrido. Aí ele olha para ela e diz assim: ele não dorme, ele não morre, ele dorme. Ele há de ressuscitar. Ela disse: mas Senhor, claro que há de ressuscitar naquele grande dia. Jesus disse: não, minha filha, eu sou a ressurreição e a vida vai ser hoje. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, algo acontece. Esse negócio, o crente está 30 anos na igreja e a vida dele não muda, está errado. Está 50 anos na igreja e nunca alcançou uma bênção, uma vitória, está errado. Sabe por quê? Porque eu aceitei Jesus por duas coisas. Primeiro, vida eterna. Segundo, ser mais do que vencedor aqui. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. E quando Jesus chega lá, ó, a multidão, meu marido, todo mundo chorando. Posso imaginar. Aí Jesus diz: tira a pedra. Tira a pedra. Basta. As catatumbas, irmão, eram feitas na rocha. E não era todo mundo que podia ter, não. Era só quem tinha condição. Tiraram a rocha. Jesus só disse assim: Lázaro, sai para fora. Aí um olhou para o outro assim e disse assim: ele está doido. Já até fedendo. Como é que ele vai sair? Aí de repente, ó, a voz de Jesus passou, entrou e foi lá debaixo do trono de Deus. E Lázaro talvez estava lá com Abraão, com Davi, e de repente a voz disse: Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro ouviu e disse: epa, o Senhor está me chamando. Quem? O Senhor. Tenho que voltar. E Lázaro, ó, quando é pena, Lázaro todo amarrado, ó, e o povo olhando com um olhar assim assustado, se você tinha corrido logo. O povo tudo olhando assim, e lá vem Lázaro todo amarrado. Aí Jesus olha e diz assim: porque eu sou a ressurreição e a vida. Já parou, irmão, para pensar? Jesus chega na porta do cemitério e diz: sai para fora. E de repente o cadáver sai andando. Porque a gente lê e a gente não para pensar. Olha o tamanho do poder desse Deus. Ele mandou buscar o espírito e a alma de Lázaro e diz: enquanto eu estiver aqui, ninguém vai morrer. Aí tem uma campada de crente, irmão, porque ele tem 3 boletos e não dorme de noite. Porque o aluguel está atrasado, porque não tem um emprego, não dorme, não confia. Ou nós confiamos, ou não confiamos. Ou nós cremos na nossa oração, ou nós não cremos. Para desse negócio de ficar dizendo: vamos lá no irmão para orar, vamos no profeta para orar, vamos na missionária, vamos no pastor. E dobra o joelho e ora, dobra o joelho e clama, dobra o joelho e chora, dobra o joelho e rasga a alma. Diz: Senhor, me ajuda, Senhor. Para esse negócio de estar pedindo ajuda a quem não pode te ajudar. Que muitas vezes fala mal de você. Sabe o que foi que eu aprendi? Quando eu preciso, eu dou um joelho de: Senhor, me ajuda, porque eu não posso. E se não tiver ninguém, Deus vai usar até o diabo. Mas Deus cumpre o que Ele quer. Aí, ó, o barquinho, o barquinho balançando, aí oraram pro outro, disseram assim: vai afundar.
e os barcos voltaram tudo para trás, a tempestade grande. Aí ele disse assim: ei, nós vamos afundar, vai morrer todo mundo. Aí ele disse assim: ei, Jesus está no barco. Aí olhou para o outro: é mesmo, o Senhor está no barco. Sabe o que é que Jesus estava fazendo? Dormindo. Ó, a mais linda dormindo no travesseiro, olha, chega a roncar. E o barco, e um olhava para o outro e disse: mas como é que pode? Vai morrer todo mundo e Jesus dormindo. Vai morrer, vai morrer. Aí chegou lá: Senhor, Jesus. E foi. O barco, Senhor, vai afundar. O barco? Que barco? O barco do Senhor está, vai afundar. Peraí. Levantou. Ei. Cala-te. Ei, mano. Aí olhou para o outro. Aí disse assim: meu Deus, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Parou. Jesus sentou e disse: agora eu posso voltar a dormir? Toca o barco para frente. Glória a Deus. Só que o interessante que Jesus 100% homem e 100% Deus. Amém? 100% homem porque ele nasceu do ventre de Maria, mas sem contato físico. Amém? E 100% Deus porque ele já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus estava vendo tudo, ó. Mas Jesus estava esperando o quê? Uma atitude deles. Aí muitas vezes Jesus está vendo a nossa luta, a nossa dificuldade. O que é que ele está esperando? Que a gente clame, que a gente se humilhe. Já vou encerrar. Você sabe o que coloca Deus de pé? Não é eu chegar aqui e pregar e falar em grego, em aramaico. Não é eu chegar aqui e trazer 25 diplomas para o tempo. Não é isso que coloca Deus de pé. Sabe o que coloca Deus de pé? É um coração contrito. É uma alma quebrantada. E sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque a gente não se humilha. Porque a gente não desce no pedestal. Tem gente, irmão, que não chora nem na presença de Jesus. E eu sou do tempo, irmão, que nós íamos para o culto, trazia a toalhinha. Sabe a toalhinha? A minha estava em casa. Trazia a toalhinha para enxugar lágrimas do choro da presença do Senhor. Porque eu sou do tempo, a gente chegava na igreja, muitas vezes simples, que não tinha nem caixa de som. Mas todo mundo vinha com o coração quebrado. Venha para se humilhar. É porque muitas vezes eu e você se acostumamos a vir ao culto e achar que todo dia vai ser a mesma coisa. Mas depende do nosso coração. Deus, ele fala com a gente todos os dias. Mas muitas vezes a gente não está sensível à voz de Deus. E Jesus estava ouvindo. Ele estava ouvindo. Como a gente estava ouvindo? Como a gente está? Esse aqui pode ser o nosso último culto. Pode ser o nosso último culto. Não adianta eu me preocupar com a vida do irmão, eu tenho que me preocupar com a minha. Tá? Porque Jesus vai voltar. Ele está às portas. Amém, irmãos?